quando a gente olha para as extinções em massa, é muito difícil determinar muitas vezes uma causa única. É mais ou menos, eu gosto de fazer um paralelo, igual um acidente aéreo. Um acidente aéreo, para ele acontecer, o Lito que fala muito isso, né? São vários elos de uma corrente quebrados. Uma falha humana só normalmente não derruba um avião. Uma falha mecânica só normalmente não derruba um avião. Mas precisa ter uma combinação de falha humana e mecânica para acontecer. E normalmente o avião tem vários sistemas de segurança que impedem isso de acontecer. Então precisa falhar o sistema de segurança que faz o cheque das coisas que deveria fazer, a coisa em si e as pessoas. Normalmente é aquela falha meio global. É um conjunto de fatores que faz um avião cair. Por isso que a aviação é muito segura, de uma maneira geral. Aqui é a mesma coisa. A gente fica tentando procurar uma causa única, mas muito provavelmente são várias causas envolvidas, na maioria delas. A única extinção em massa que a gente conhece muito bem o que causou é a extinção que matou os grandes dinossauros, que tem muitas evidências muito fortes para a queda de um asteroide grande, mas tem gente que acha que pode ter sido 2, ou 3, ou até mais impactos também. Mas as outras são meio que um blur, assim. A gente tem várias hipóteses possíveis. Então vamos lá. Ordoviciano. Nessa época, ainda não existia vida, praticamente, vida grande em continentes. Então os continentes eram quase estéreis. Assim, você tinha talvez uma alguinha ali, algum musgo. Nem grama, essas coisas. Nada. A grama ainda ia demorar muito para aparecer no mundo. Nada. Nem muito menos bicho. Então, é uma extinção que afeta. Você fala, nossa, só bicho marinho morreu. É claro, né? Só tinha bicho marinho. Não tem como afetar. E ao longo dessas extinções, muitas delas provavelmente são influenciadas por eventos de glaciação, de grandes mudanças climáticas. Por quê? Porque quando a gente pensa em Era do Gelo, primeiro, né? Para o pessoal que está ouvindo a gente. Por conta do filme, a gente acha que teve um momento na nossa história chamado Era do Gelo. Na verdade, nós tivemos vários momentos de terra congelada, de momentos mais frios na nossa história. E esses momentos, muitas vezes, eles mudam a vida por vários motivos. Não é o clima frio que mata os bichos. Os bichos aguentam viver no mais frio. É a mudança do habitat. Quando você tem uma era do gelo muito intensa, você tem um congelamento, um aprisionamento da água no gelo. Congelar a água, o que é? A água, ao invés de estar no estado líquido, ela vai estar congelada. Quando você tem menos água disponível no mundo, porque ela está aprisionada na forma de gelo, primeiro, o clima fica mais seco. Então, quando você tem vida na terra firme, você tem a diminuição das florestas e aumento das savanas, dos campos abertos. E assim, tem bicho que é adaptado para floresta, tem bicho que é adaptado para savana. Quando você muda isso, você tira a casa deles. Você está mudando o habitat. Aí eles morrem. Mas e o oceano? O que muda para o oceano? Você tem mais ou menos água. Muda o nível do mar. Se o ambiente está mais frio, o nível do mar desce. Porque a água está aprisionada ali no gelo. Se você tem um momento mais quente, o nível do mar sobe. Porque esse gelo todo que estava derretido vira água líquida, vai para o oceano. Então, quando sobe ou desce o nível do mar, você muda ali a faixa onde você tem corais, onde você tem recifes, que normalmente sustentam a vida marinha. Os recifes são muito importantes para sustentar a vida marinha. Então, numa glaciação, baixou o nível do mar, os recifes ficam fora d'água e começam a morrer. A rodo, assim, morre. Quando o nível do mar sobe demais, os recifes ficam muito afastados da superfície. E aí a luz do sol não chega muito bem. E aí eles precisam da luz do sol para sustentar toda a biodiversidade e acabam morrendo. Então, fora que você tem mudança nos padrões de circulação da água, os nutrientes que eram para vir do norte, por exemplo, passam a não chegar mais, porque a água esfriou, então a corrente não aquece para chegar até aqui. Sim. Então você tem toda uma mudança global. Só pra ficar mais visual, cara, a Júlia pode jogar ali o quê? Pra o pessoal ver mais ou menos os bichos ali da época. Pode ser, coloca extinção ordoviciano, ou ordoviciano, só pra ver o que tinha lá. Período ordoviciano. Período ordoviciano, né?
Mas é uns bichos bem rudimentares, assim, né? Era, assim, você tinha invertebrados, basicamente. Você tinha principalmente peixes sem mandíbula, então peixinho com a boca fixa, né, que não abre e fecha a boca. Você tinha alguns, dá até pra ver ali já, ó, os... Acho que é a primeira ali, né? É. A primeira imagem, Júlio. Lá em cima. Isso. Essa é a primeira ali. Isso. É. Não. Ah, ah. Volta lá. Aquela Ah, é que a gente não tá vendo a primeira. Exatamente. É a primeira que tá aparecendo aqui na tela. A primeira que tá aparecendo. Mundo pré-histórico, período ordoviciano. Esse do YouTube aqui é nosso vídeo. Muito bem, ó. Então, o mundo aparecendo. Aquela ali, ó. Tá vendo? Ah, boa. A terceira. Ah, isso, a terceira agora. Isso. Não, a terceira. ali. Isso. Boa. Isso, ó. Olha só, aumenta um pouquinho, dá um zoom, mas aí na tela. Então, o que a gente tem? Tá em baixa resolução a imagem, mas dá pra gente ver. Você tem esses bichos aqui que são parentes dos atuais lulas, cefalópodes, né? Então, polvos, sépias. Então, que eles viviam em conchas também, igual o Nautilus vive hoje, só que o Nautilus tinha a concha enroladinha. Esses bichos tinham a concha muito comprida. Tanto que nessa época tem alguns bichos com uma concha de 9 metros. Sim. Enorme. Eram os maiores predadores da época, eram esses bichos. Eram os invertebrados. Você tinha trilobitas vivendo ali, recifes de corais, mas basicamente era só invertebrado que tinha. Os vertebrados mais próximos da gente eram muito pouco. Não tinha aqueles peixes gigantes. Não tinha ainda. São só esses. E a gente sabe que eles foram basicamente afetados por essa grande mudança climática. O que causou esse evento? Tem uma das hipóteses recentes que eu acho interessantíssima, que diz que talvez a Terra, nessa época, tinha um anel, igual de Saturno. Olha só. A Terra pode ter tido um anel. Como é que a gente sabe disso? Olha só que interessante. Tem um grupo de pesquisa que estudou impactos de asteroides menores aqui ao longo da nossa história. E eles perceberam que nessa época, estudo através das crateras que ficaram hoje, eles pegaram várias crateras. E o que eles fazem? Eu achei muito legal. Quando você olha as crateras distribuídas no mapa hoje, tá cada uma num canto diferente. Mas eles pegaram o mapa da época. A gente consegue saber mais ou menos a posição que os continentes estavam nessa época. E na hora que eles alinharam o mapa da época com essas crateras, todas elas basicamente estão na linha do Equador. E assim, como é que tantos asteroides cairiam exatamente nessa linha? E aí a hipótese deles é que tinha um anel em volta, tipo o anel de Saturno, e que esse anel sumiu da Terra porque foi caindo. Um anel é basicamente um fragmento, vários fragmentos de rocha. Então, provavelmente teve um impacto grande antes, milhões de anos antes, pulverizou rocha para o espaço, e por algum motivo, ali, alguma interação gravitacional, boa parte desses fragmentos ficaram em torno ali do Equador da Terra. Normalmente os anéis se formam nessa parte do Equador, no meio do planeta. E aí, a sombra desse anel na Terra, bem na linha do Equador, que é onde deveria ser mais quente, pode ter acelerado um processo de resfriamento do planeta. Interessante. Levando a você ter essa glaciação. Mas somada... que é a glaciação a gente sabe. Que é a glaciação, a gente sabe que nessa época teve uma glaciação. A gente só não bate o martelo que é... Qual foi a causa? Qual foi a causa, né? Exato, a gente sabe que teve e não bate o martelo se foi ela a causa principal disso. Nessa do Ordoviciano, o pessoal comenta muito também de um aumento da densidade do mar. Então o mar ficando mais denso, com mais... Mas o que significa ser mais denso? Ser mais denso, ter mais partículas ali dissolvidas. Então muita matéria orgânica. Aí acontece muito o que a gente chama de eventos de anóxia do oceano. Sabe quando você está andando por aí e vê aquele laguinho todo esverdeado? Ali é um excesso de matéria orgânica. Então, como tem muita matéria orgânica, e normalmente é um lugar que não circula muito, dá um boom de algas. Tem muitas algas ali. E essas algas começam a produzir, fazer muita fotossíntese e tudo mais, elas ocupam demais, tem muita biodiversidade, começa a aumentar muito o número de micro-organismos, e esses micro-organismos consomem muito o oxigênio que é gerado.
E aí diminui a concentração de oxigênio disponível, de oxigênio dissolvido na água. Às vezes isso acontece a níveis globais e causa esse evento de baixa oxigenação do mar. Então tem pouco oxigênio. E aí os bichos que são grandes, por exemplo, que precisam de muito oxigênio, ou os bichos mais ativos, ou aqueles que vivem nos locais que mais estão sofrendo com isso, morrem todos. E aí pode estar relacionado também com esse evento de anóxia dos oceanos, que acabou causando essa extinção. Interessante. E essa extinção, quando a gente olha lá naquele gráfico, se eu não me engano, essa é a segunda pior. Ela perde para a do Permiano. Mas ela, assim, mata drasticamente vários invertebrados. Nenhum grupo específico deixou de perder todas as espécies. Então, os trilobitas continuaram vivendo, os moluscos continuaram vivendo, os corais continuaram vivendo. Mas, assim, 80% da diversidade de cada um deles sumiu. Sim. Desapareceu. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que um asteroide enorme caiu na Terra nessa época. Como que a gente sabe disso? Por dois motivos. O primeiro é por uma coisa que a gente chama de anomalia do irídio. Irídio é um metal muito raro na Terra, mas muito comum em asteroides. Então, normalmente, quando você encontra uma camada rochosa com mais irídio do que o normal em algum lugar, significa que alguma coisa provavelmente trouxe do espaço esse irídio. Em rochas de exatamente 66 milhões de anos, você tem uma concentração de irídio até 1000 vezes maior do que o normal. No mundo todo. Então, algo muito grande espalhou o irídio no mundo inteiro nessa época. O que provavelmente foi? Um grande asteroide. E você tem uma cratera também. Coloca aí, Júlia, agora essa vai ser difícil. A cratera de Chicxulub. Nossa. Se você colocar cratera de C, acho que ele já vai colocar... já aparece, ó, Chicxulub. Olha que legal. Até o Google coloca, não sabia que estava fazendo isso. Coloca o mapa assim, deixa eu ver. Esse é do Você Sabia, ali no final. Oh. Mais para direita, mais um. Esse aí tá bom. Esse tá ótimo. Dá para falar de alguma coisa muito legal. Acho que vai ter que clicar para abrir a página da Wikipedia de novo. Clica ali na... Não é o de cima, acho que vai estar mais embaixo ali. Deixa eu ver. Aí, essa daí. Isso. Aí. O problema é que a gente sabia, assim, e se estimava que esse asteroide tinha um tamanho entre 10 a 15 quilômetros de diâmetro. Chegando aqui na Terra a uma velocidade no mínimo de 70 mil quilômetros por hora. O impacto que isso causa é equivalente a 1 bilhão de bombas atômicas explodindo ao mesmo tempo. Bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki que mataram, sei lá, 20 mil pessoas, possível, 30 cara. mil. 1 bilhão. 1 bilhão. Não é possível, Bilhão. Que isso. Esse impacto é tão violento que ele gira a Terra. A Terra tinha uma inclinação de 23 graus antes disso. Hoje a nossa inclinação é 23 graus e meio. Parece pouco, mas você tá girando a porra de um planeta. Cara, inteiro. Você tá brutal. aumentando a inclinação de um fucking planeta. Se a gente tivesse aqui a milhares de quilômetros disso aí, mesmo assim... Então, a gente vai falar sobre sentir, isso. assim. A gente ia sentir. E a gente sentir de várias formas. Vamos chegar nisso. E por que demorou para descobrir essa cratera? Porque ela tá metade no oceano. Tá metade no oceano. E olha só que coisa interessante. Dá para ver em cima e embaixo. A gente só descobriu ela quando a gente teve tecnologia suficiente para mapear o assoalho oceânico. E a gente viu que, nossa, é curioso, nessa parte do México, onde que fica? Na Península de Yucatán, lá no México, no meio do Caribe. Você percebia, nossa, parece uma cratera aqui, aí você olha para a terra firme, olha, foi um redondinho. Sim. Essa cratera tem em torno de 200 quilômetros Nossa. de tamanho. Um buracão de 200 quilômetros. De diâmetro? De diâmetro, E aí, olha só que interessante. Essa onda de impacto que forma a cratera, ela dá uma desestabilizada nas rochas que ficam em volta também da cratera. E ao longo do tempo, essas rochas que ficam em volta da cratera, elas estão tão desestabilizadas estruturalmente que elas começam a desmoronar. E aí vai formando uns buracos arredondados na borda da cratera.
que hoje são ponto turístico no México. São os cenotes. Tá vendo? Tá até ali, cenotes. Assim. Coloca aí, Júlia, agora. Desculpa. Cenote com C. C-E. Não é aquilo ali, ó, embaixo? Isso, mas vai ver como é bonito. Assim, só pra você ver como é De bonito. perto, né? Isso, é. Olha que coisa linda. São esses poços. Ô, louco, cara. De uma água azul cristalina, uma caverna que se rompe. Abre qualquer uma aí, Júlio, por favor. Ah. Olha que coisa maravilhosa. E fica esses lagos extremamente transparentes e absurdamente profundos. Tem uns deles que tem 50 metros, 60 metros de profundidade. Sim. E você tem ao longo... 60 metros de profundidade. E você Abre tem uma aí, por favor. ao longo... Essa daí tá ótima, porque essa tá bem redondinho. Dá pra ver exatamente Nossa, cara, como deve ele se ser um abre. rolê muito... Opa. Direito. Esse aí dá pra abrir direto. Cara, Olha deve que- ser um rolê muito louco. olha que coisa isso aí, louca. não. E esses cenotes só existem por conta do impacto desse asteroide. Que ele quebra, ele desestabiliza toda essa estrutura e ao longo de milhões de anos, isso aí vai caindo eventualmente. Isso só tem no México. Eu não sei se tem cenotes de outro lugar. Talvez o nome cenote é só do México. Mas esses pontos turísticos extremamente visitados estão relacionados com o asteroide que matou os dinossauros. É muito louco isso. É muito louco. E aí, vamos lá. Por que os dinossauros morreram? Os grandes dinossauros. Porque as aves são dinossauros. A gente sabe disso. Ia sobreviver. Mas por que os grandes dinossauros, mosassauros, pterossauros morreram? Depende de onde você estava no momento do impacto. Então, primeiro, quem estava embaixo de onde o asteroide caiu não foi esmagado, foi pulverizado. O que acontece é que quando esse asteroide vem para cá, uma outra coisa que ele faz antes de encostar no chão, ele comprime o ar do planeta. Porque ele está empurrando a atmosfera para baixo. Essa compressão é tão rápida que ela joga uma quantidade de ar absurda para um espaço muito pequeno, aumenta muito a pressão atmosférica. E só isso já esmagaria os bichos. Mas antes disso, aumenta muito a temperatura. Uhum. E a gente estima que a temperatura nessa camada de ar entre o chão e o asteroide chegou, assim, em questão de segundos, a ficar a mesma temperatura da superfície do Sol. 6.000 graus. O que acontece com você a 6.000 graus? Puf! Vira pó. É o que aconteceu com quem estava embaixo da bomba atômica. Você vê lá, até o pessoal estava, né, depois em Hiroshima e Nagasaki, onde estavam as pessoas, ficou uma mancha no chão. Só. Meu Deus. E por que ficou uma mancha no chão? Porque a temperatura queimou tudo, queimou o chão, mas onde tinha uma pessoa foi tipo um bloqueio, queimou um pouquinho menos. Aí fica uma mancha. Mas onde é que tá os ossos dessa pessoa? Não existe mais osso. Não existe mais nada. Pulverizou. Virou pó. Quebrou o átomo. Quebrou o átomo? Quebrou o átomo. Cacete, Puf. velho. Queimou. Sim, já era. Então, os dinossauros, assim, antes eu brincava, virou panquecossauro. Não virou. Virou pó, sim. Esse é quem estava embaixo. Quem estava nesse diâmetro em volta aí de 200 quilômetros tomou a onda de choque. Você acha que, assim, se a gente tivesse lá e olhasse pro céu, assim, a gente ia conseguir ver ele chegando? Conseguia, até porque ele foi aumentando aos pouquinhos. Né? Os dinossauros curiosos provavelmente olhavam e falaram, nossa, o sol tá ficando mais perto, né? Cada vez mais. Aí do nada se vira pó. Você viu ele crescer. Provavelmente até uma semana antes já começava a enxergar ele. Uma semana? Talvez. Uma semana com a luz do sol batendo, você já via, nossa, tem um ponto chegando mais perto assim e tal. A gente perceberia a chegada dele. Só que assim, o duro de monitorar asteroides é um problema grave hoje em dia. Existem programas da NASA, por exemplo, monitorando asteroides. É importante a gente saber, né? Você vai cair na nossa cabeça a qualquer momento. Agora, se a gente descobrir que vai chegar um, a gente não tem o que fazer também. Então, depende. Aí existem esses planos, assim, provavelmente existem planos para jogar uma bomba atômica, tentar desviar ele, mas é muito difícil desviar um troço de 10 quilômetros a 70.000 quilômetros por hora. Você não tem energia suficiente para desviar isso. Mas existem planos porque a gente precisa estar preparado para isso. Porque pode acontecer um novo reset da vida. E aí, então, só para você entender o impacto que isso causa. Então, primeiro, quem estava embaixo pulverizou. Quem estava perto morreu na onda de choque. O impacto, assim, só a própria onda de choque deslocando pelo ar despedaçou os bichos em volta.
esse asteroide caiu parte no mar. E quando cai uma coisa desse tamanho no mar, gera uma ação e uma reação. Sabe quando você tá com um pedacinho de pedra, você joga na água, ela cai, forma uma bolha e volta para cima? Imagina uma pedrinha desse tamanho. O tanto de água que isso aí deslocou formou aquele que foi talvez o maior tsunami da história do planeta. Se você lembrar, no começo dos anos 2000, a gente teve um tsunami devastador na Indonésia, que foi o tsunami mais mortal já registrado pela humanidade. O tsunami ali que aconteceu por conta de um terremoto embaixo d'água matou 240 mil pessoas. Ao longo da Indonésia, parte da Ásia ali. Nossa, muita gente, cara. Esse tsunami, no pior momento dele, no momento da onda mais alta, ele chegou a 50 metros de altura. O tsunami que a gente está falando aqui é estimado em 1 a 1,5 quilômetros de altura. O pior da história da humanidade, que matou 240 mil pessoas, tinha 50 metros de altura. Esse com 1 quilômetro de altura. No mínimo 20 vezes pior. Cara, é assim, os bichos que estavam no litoral do Oceano Atlântico, de um lado ou de outro, foram devastados. Que é esse tsunami gigante. E aí é que entra esse sítio na Dakota do Norte, porque ele foi formado nessas ondas gigantes. Essas ondas que batendo ali, foram batendo, formando esse sítio. E esse sítio, você tem, por exemplo, uma perna de dinossauro preservada, despedaçada. A perna tá linda, tá? A perna com o esqueleto, com músculo, com pele, com tudo preservado. Mas o resto do dinossauro não tá ali, porque provavelmente enterrou muito rápido. A perna ficou, o resto foi embora. Você tem uma tartaruga que foi empalada. A tartaruga que um galho de árvore entrou pelo fiofó dela, tadinha, e saiu no pescoço. Ela foi empalada pela onda gigante, pelo poder destrutivo da onda. Então foi isso. Aí esses bichos litorâneos morreram tudo. Aparece propaganda da Polishop, né? E tem mais. Se você ligar nos próximos 10 minutos, não foi suficiente ainda. Quando esse asteroide cai, ele ejeta uma quantidade muito grande de matéria para o espaço. As rochas que vão, estouram, tal. O próprio asteroide, ele é pulverizado, ele vai para o espaço. Só que a Terra tem uma coisa chamada gravidade. Então todo esse material que foi espaço começou a reentrar no planeta, gradativamente. Só que o planeta não fica parado, ele está girando. Então é tipo a gente pegar um monte de glitter, jogar para cima e ficar girando. Vai cair no seu corpo inteiro. Esses pedacinhos de asteroide caíram na Terra inteira. Só que cada um desses fragmentos entrando de novo geraram mini impactos no mundo todo. E esses geram, porque na hora que ele entra na atmosfera, ele aquece, fica incandescente e cai uma pedra incandescente pegando fogo no meio das florestas do mundo todo. Lembra que eu falei que nessa época tinha floresta pra caramba no mundo? Você teve aquele que foi provavelmente o pior incêndio florestal na história do planeta. Todas as florestas do planeta pegando fogo ao mesmo tempo. Todas. A gente também estima que nos piores momentos tinha lugar aqui no planeta que a temperatura média chegou a 150 graus. Como é que você sobrevive a isso? Você não sobrevive. E esse foi o primeiro grande filtro de bicho grande. Porque bicho pequeno entrou numa toca, pulou dentro d'água, foi para uma caverna e se intocou lá. Onde é que um Tiranossauro Rex vai se esconder? Onde é que um saurópode de 30 metros de comprimento vai se esconder disso? Não tem como se esconder. Os bichos foram morrendo, mas ainda sobrou um ou outro. Numa ilha mais afastada, num local, num deserto, que foi menos afetado por isso. Ainda não é isso que matou, que causou a grande extinção. A maioria dos indivíduos morreram nessas 3 etapas. Mas para morrer 100% deles, para causar a extinção, precisa ter algo pior ainda que isso. Que foi o que se sucedeu. Um grande inverno nuclear. O impacto lançou muita poeira para o espaço. Essa poeira cobriu a nossa atmosfera por décadas, talvez séculos.
Somado com a fuligem dos incêndios, isso criou uma grande barreira que impediu a entrada de luz do sol por muito tempo. E aí, com pouca luz do sol entrando, as grandes plantas que precisam de muita luz para sobreviver morreram. Sobrava só as pequenininhas. Aí depois disso, os grandes herbívoros que precisam de muita planta para comer morreram. E aí depois disso, os grandes carnívoros que precisam de grandes herbívoros morreram. Sim. Basicamente, nada que tinha mais de 50 quilos de massa sobreviveu. Que loucura, cara. Foi um grande filtro de bicho grande. Será que tem alguma imagem que tenta simular aquela... Tem imagem que simula o tsunami e tem imagem que simula o inverno nuclear. Coloca aí Dinosaur Extinction Nuclear Winter. Ele vai mostrar tipo, os vídeos só na fuligem, assim. Parece neve, né? Mas é tipo na fuligem. Meu Deus, É tipo o bicho. cenário de Silent Hill, Aham. sabe? Com aquela fuligem ali. Você falou, né, cara, que se você pudesse voltar e ver algum momento, você veria isso, né? É porque foi algo impressionante. Ó, essa de baixo aqui, ó, é o impacto do asteroide, aí você tem ali o tsunami, mas olha em cima, ó, Júlia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a sexta imagem. É isso. Foi isso daí, ó. Essa O que é era a isso daí? grande... São triceratops Não, mas... cobertos com fuligem. Fuligem mesmo? Fuligem. Fuligem cinzas, pedaço de Cacete, rocha. velho. Isso aqui pulverizou, assim, o nosso planeta e foi espalhar. Parece neve, né? Não é neve, isso aí é cinza. Isso acabou com a vida no planeta. Assim. Não 100%, né? Que nós sobrevivemos, é isso. O mamífero sobreviveu, por exemplo. Mas os bichos grandes morreram nessa hora. Em quanto tempo eles morreram? Essa foi uma das mais rápidas de todas. A estimativa é que tudo isso tenha durado alguns séculos, talvez alguns poucos milênios, no máximo 2, 3 mil anos. Essa foi a mais rápida. Do nada, assim. Puf, Tudo mudou aquilo, tudo. Tiranossauro Rex e Brontossauro, não sei o que, Tudo. etc e tal, e do nada, Tudo, pá. tudo. Acabou. Assim. Essa foi de um dia pro outro, assim. Muito bom esse corte, né? Agora eu peço meu por favor para que você se inscreva aqui nesse canal. Isso nos ajuda muito a melhorar o conteúdo cada vez mais e trazer cada vez mais conversas interessantes. Além disso, você também vai receber conteúdos de valor como esse. Então eu agradeço de coração e até o próximo vídeo.